Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Mendes, eu participo do Clube de Leitura da Biblioteca Nacional de Brasília e hoje eu estou aqui para trazer uma sugestão de leitura para vocês. E a nossa dica de leitura de hoje foi o último livro lido no Clube de Leitura no ano de 2020 e ele é o primeiro romance da escritora Chimamanda Adichie. Para quem ainda não adivinhou, é esse livro aqui, ó. Hibisco Roxo. E o Hibisco Roxo, ele é narrado em primeira pessoa pela Cambile, que é uma adolescente tímida de 15 anos, e ela vai contar pra gente um pouco da história da família dela. Além dela, nós temos o Jajá, que é seu irmão mais velho, que também é uma figura muito tímida. Nós temos a sua mãe, a Beatrice, e nós temos o seu pai, que é o Eugene, que controla aquela família com mão de ferro. Falando um pouco mais sobre o Eugene, ele é um próspero empresário da Nigéria. Ele, além disso, ele também é dono de um jornal que faz denúncias ao governo ditatorial da Nigéria, e ele é uma figura contraditória. Ao mesmo tempo que ele ajuda a comunidade dele, a comunidade aonde ele nasceu, doando dinheiro, doando alimentos para ela, ele trata os membros da sua família com mão de ferro, né? E somente o seu ponto de vista é o que vale naquele lar. E ele teve uma educação católica. E graças a essa educação católica ele pôde prosperar na vida, mas ao mesmo tempo ele se tornou um fundamentalista. E ele não consegue conviver mais com pessoas de outra religião, principalmente aquelas de matriz africana, como é o caso do pai dele. Voltando aqui à comunidade em que ele nasceu, é nesses momentos, quando ele viaja da cidade onde ele mora para a comunidade, é que a gente percebe as desigualdades sociais existentes na Nigéria. Um ponto de mudança na história acontece quando os dois jovens, a Cambile e o Jajá, eles viajam até a casa da tia Ifeoma e passam uma semana lá. E nessa viagem eles percebem a diferença da forma como a Ifeoma trata os filhos e os educa, da forma como o Eugene os trata. Inclusive, ela e o Jajá, para fugir da censura do pai, eles desenvolvem uma forma de comunicação através do olhar. Na casa da Ifeoma, que é uma professora universitária, ela mora num pequeno apartamento, muito diferente da mansão em que eles moram, e na casa dela falta tudo, né? Às vezes falta luz, há restrições alimentares, mas, entretanto, na casa dela, os filhos têm liberdade para expressar suas opiniões e existe muita alegria, muito diferente da casa do Eugene e da Beatrice. E nesse novo contexto, os dois jovens, o Jajá e a Cambile, eles começam a desenvolver o seu senso crítico e passam a demonstrar interesse por coisas até então nunca antes mostradas no livro. O Jajá, ele começa a se interessar por botânica, cuidar de plantas, e a Cambile, nesse ambiente, ela começa a ter um interesse, né, um amor platônico por um padre local. Quando os jovens voltam da casa da tia Ifeoma, acontece uma cena marcante no livro. É um momento em que o Eugene, ele descobre que os dois dormiram uma noite com seu avô, que não é da religião católica. E nesse momento, as punições que eram até então tácitas, veladas e psicológicas, elas passam a ser uma violência explícita. Nesse momento ele chama a Cambile, o Eugene, pede para que ela entre numa banheira e ela pune a filha. Ele joga água quente nos pés dela. E é uma cena muito forte, muito pesada, mas ao mesmo tempo desperta a curiosidade do leitor, a partir daquele momento, para saber o que vai acontecer no desenrolar dessa história. Falando um pouco sobre a Chimamanda Adichie, ela é uma escritora contemporânea nigeriana e ela começou a ter interesse pela escrita desde muito cedo. Ela começou a ler, segundo ela, com 4 anos e a escrever com 7. Ela chegou a estudar medicina na Universidade da Nigéria, mas depois ela seguiu a vocação dela e foi morar nos Estados Unidos para estudar escrita criativa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram ou demonstraram interesse para ler esse livro, podem deixar aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube. E para saber mais sobre o Clube de Leitura da Biblioteca Nacional de Brasília, é só seguir a gente no Instagram, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.